Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês ponto de entrada no swing trade de ações. Então vamos embora aqui para o vídeo, vou compartilhar minha tela onde eu tenho aqui um gráfico do BOVA11, tá? Que é um ETF que ele espelha, né, o nosso índice, que tem uma carteira teórica de diversas ações, aí, aproximadamente 90 ações da nossa bolsa. Então nós temos esse índice aí, o ETF BOVA11, que representa essa carteira teórica. Então vamos lá, é um gráfico diário, tá? É um gráfico limpo, onde eu não tenho aqui nenhum indicador, somente o candlestick. Então, dentro de operações swing trade, que são aquelas operações que a gente fica posicionado de um dia para o outro, ou às vezes até algumas semanas, no caso, isso são operações de swing trade, é importante a gente identificar o quê? Pontos de suporte e de resistência. São regiões onde existe a briga entre compradores e vendedores. E por que que esses pontos, essas regiões, elas são extremamente importantes? Porque são regiões onde, de fato, os grandes players do mercado se posicionam e começam, de fato, a montar as suas posições, porque ali eles entendem que está barato ou que está caro. Então, e como são eles que, né, detêm a maior parte do volume financeiro negociado na nossa bolsa, é fácil da gente entender por que que tem uma briga muito grande e normalmente são eles que ganham aí essa queda de braço. Então, eu gosto de pegar o gráfico e colocar ele, por exemplo, num gráfico mensal, para ter uma visão mais de longo prazo. Então, eu passo aqui o gráfico, ó, um mês, onde cada candle desse vai representar um mês de negociação, tá? Então, a gente já consegue, que já tinha uma marcação minha aqui antes, deixa eu apagar ela. Então, a gente já consegue, por exemplo, traçar aqui, ó, regiões onde houve uma briga. E por que que eu falo que é região? Porque pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. De fato, se não existe um preço, eu pedi para cada um de vocês colocar aqui um valor. Tem uns que vão colocar 97,70, outros 99,65, uns vão colocar 98. Então, é uma região que a gente vai trabalhar, que vai ser uma região de suporte, tá? Pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas seria nessa região aqui. E por que que eu digo que é nesta região? Porque aqui, ó, a gente consegue observar que, ó, o preço estava subindo, ele veio até aqui e encontrou uma resistência. Até que ele conseguiu romper, mas depois voltou e usou como o quê? Como suporte. Aqui novamente, duas vezes como suporte, o preço subiu. Depois ele veio aqui, caiu, onde que ele parou? Como suporte. Até que ele rompeu, foi a crise, né, do Covid-19, ele voltou a subir aqui, rompeu e aqui, ó, ele mais uma vez respeitou. Aqui também ele respeitou, não conseguiu passar, aqui passou, aonde ele veio respeitar aqui novamente? Nessa região. Então aqui a gente encontra uma região de suporte e de suporte e resistência, né, dependendo de por onde, né, da onde você está olhando. Bem, e aqui vou colocar o preço, né, de hoje que eu estou fazendo esse vídeo é R$ 106,92. O mercado ainda está aberto, então é por isso que o preço aqui ele está se movimentando. Aqui nós temos também uma outra região, no caso aqui de resistência, né, onde o preço aqui tentou por algumas vezes, até que ele conseguiu romper aqui um pouquinho, mas depois voltou de novo a trabalhar dentro, né, abaixo dessa linha de resistência aqui e não passou ainda desse ponto novamente. A gente está aqui aguardando para que o preço volte a subir e sim, né, tenha condições de ultrapassar. Só para a gente dar uma olhada mais ampla aqui, para verificar se tem algum outro ponto que seja importante. Ó, a gente consegue identificar aqui, por exemplo, ó, ele fez uma região de topo aqui, aqui ele usou como suporte essa região, ficou brigando aqui, né, diversas vezes como resistência, depois brigou como suporte, e agora eu vou passar para o gráfico diário, voltar para o gráfico diário, onde a gente consegue identificar novas regiões de suporte e de resistência, que a gente consegue ir traçando aqui. Vou só dar uma encurtada aqui, a gente consegue ir desenhando, né, outras regiões de suporte e resistência que a gente vai trabalhando aqui para identificar. Bem, então, tocando nessas regiões, eu posso tomar a decisão de comprar ou vender, né, por exemplo aqui, né, que foi uma região de resistência,
Depois que ele rompeu, passou a ser o quê? Uma região de suporte. E a partir do momento que ele veio aqui, tocou, respeitou, no dia seguinte ele abriu com um candle de alta e aqui ele rompeu o candle anterior, é um ponto de entrada, por exemplo, nessa operação. Tá? Da mesma forma aqui que ele foi, respeitou, por mais que ele tenha passado aqui, mas voltou novamente, aqui já seria um ponto de venda. Algumas pessoas, né, eu particularmente, gosto de, assim que ele rompe, né, ele consegue passar do candle aqui anterior, que foi de sinal positivo, eu já entro com a venda aqui e começo aqui a fazer, me posicionar para fazer as saídas parciais. Uma outra coisa também que eu gosto de trabalhar é onde nós observamos, por exemplo, alguns, deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho, que a gente consegue observar, por exemplo, gaps que são fechados, deixa eu só tirar isso aqui, que são fechados no curto espaço de tempo. Então, aqui, por exemplo, ó, o preço subiu, nesse momento aqui, o que aconteceu? Teve um gap, ou seja, o preço ele fechou aqui, nessa região, no próximo dia útil, ele já abriu aqui nessa região, gerando esse gap aqui. Bem, o preço continuou subindo e aí ele fez uma correção. O que aconteceu? Ele até passou um pouquinho a mais, de fato, aqui, né, do início da abertura do gap, mas depois voltou a fechar. Então, normalmente, quando acontece isso, quando gaps são fechados, né, muito rapidamente, a tendência é só ele vir ali para fechar o gap e continuar o movimento dele. Então ele dá um respiro, faz uma pequena correção e depois volta ao movimento esperado dele. Aqui nós temos um outro gap bem pequenininho, mas que a gente consegue observar. E o que aconteceu? Nesse dia aqui ele veio aqui e fechou o gap, né? Passando até um pouquinho. Daqui ele só fechou e já fez a correção. Então se a gente pega, por exemplo, né, esse movimento aqui, ele já fechou o dia com 1,18. Depois até veio aqui, quase ficou no 0 a 0, mas passado aí 8 dias, deu um retorno aí de 4%. Então, um trade bem interessante. Então, a gente consegue observar outros, por exemplo, né, a gente tem aqui esse gap aqui, que em algum momento ele tende a fechar, né? Até vinha fazendo esse movimento aqui, parecia, né, que ele vinha fechar esse gap aqui, mas não falta muito. Em relação ao preço que hoje se encontra, né, na verdade o BOVA está caindo, mas ele está distante, mais ou menos aproximadamente 2,7. Nada impossível, né, considerando que só hoje aí o preço já está caindo 0,82, mas nada impossível. Nesse dia aqui caiu 2,32 e a gente aqui precisa, né, na verdade, considerando o preço, não de fechamento, porque ainda está o mercado funcionando, mas 2,70 nada impossível, né? Até ele pode vir aqui e tocar nessa região que é uma região de resistência. Então, esse é um outro ponto de entrada também muito comum que a gente vai estar encontrando no mercado. Outros pontos que eu também considero bastante importantes e que a gente consegue ter um bom resultado são pontos de rompimento de tendência. Então, aqui a gente tem uma tendência de baixa, onde eu tenho uma linha de tendência de baixa, e a partir do momento que ele rompe, né, essa região aqui, ele rompeu a LTB, também é um bom momento de entrada. E o que a gente pode acrescentar nesse gráfico para confirmar, de fato, a entrada nesse movimento é colocar um indicador bastante conhecido chamado de volume financeiro. Por quê? A gente vai colocar o volume financeiro e vou colocar uma média também nesse volume financeiro. Por quê? Para eu entender qual é a média do volume. Vou colocar uma média de 20 dias, dou OK. Vai ser uma linha verde que vai aparecer aqui. E aí, ó, eu posso também dar 2 cliques sobre qualquer uma dessas barras aqui, para que ele abra essa caixinha. Eu vou marcar o volume projetado e cores de alta e baixa. Então, por exemplo, ó, aqui, deixa eu tirar esse, né? No dia que teve esse rompimento aqui, por exemplo, né, o volume não foi nem tão representativo. O ideal é que ele fique com o volume na média ou até mesmo acima da média, mas acabou que, embora o volume tenha ficado abaixo da média, o ideal que seria acima, mesmo assim o preço ele se movimentou
e gerando aí uma boa operação, em poucos dias também dando 5,30. Então, esses rompimentos de linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, retângulo também é um outro que é muito comum, né? A gente tem aqui um topo ali em cima, a gente tem uma outra região. Então, ó, rompeu aqui, deixa eu só botar de outra cor para facilitar, mas ó, rompeu essa região, ó, o volume foi bem interessante. Ó, a gente observa aqui que tem um volume, deixa eu ver aqui, ó, um volume até que não, opa, é esse aqui, volume bastante considerável, está falando aqui bem acima da média, então vale a pena, né, esse tipo de operação, porque de fato a gente consegue aí fazer boas operações. Ó, aqui a gente pegando aí mais 5% aproximadamente. E deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, já está no gráfico diário na verdade, né? Deixa eu só dar uma encurtada aqui. Ó, aqui, por exemplo, ó, uma outra região no gráfico diário onde a gente visualiza, por exemplo, nós temos aqui, ó, o quê? Ele fez um fundo, corrigiu, voltou a cair, e aonde que ele foi respeitar? Exatamente aqui. Então, aqui é um ponto de compra, e a gente colocaria, por exemplo, um stop curtíssimo aqui embaixo. Então, é uma forma, né, da gente estar operando, são algumas maneiras, algumas alternativas. É claro que existem outras formas, a gente pode utilizar outros indicadores que vão nos ajudar a identificar pontos de entradas, mas esses são bem simples, bem fáceis de você utilizar no dia a dia, e isso acontece o tempo todo, inclusive em operações de day trade que eu utilizo bastante. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e dá o like no vídeo, que é importante aí para o crescimento. Um grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.